A invasão ao Iraque não possuía a aprovação do Conselho de Segurança da ONU e muito menos apoio popular, com os maiores protestos da história humana acontecendo nas ruas dos Estados Unidos, com mais de 6 milhões de pessoas pedindo o fim da guerra. Nenhum destes fatores resultaram no recuo dos americanos, com bombardeios em cidades iraquianas sendo frequentes e intensos, acompanhados por avanços territoriais e evitando áreas urbanas, uma tática conhecida como choque e pavor. O exército americano usou esta tática assumindo que qualquer resistência organizada iria desaparecer com a eliminação da estrutura de comando, e que o povo iraquiano iria apoiar a invasão e ver os americanos como libertadores. Uma das falas mais infames da guerra foi quando o secretário de defesa estadunidense Donald Rumsfeld disse: "Haverão iraquianos que não vão apenas nos ajudar, como ajudar a libertar o país e o povo iraquiano." Nenhuma dessas teorias se provariam verdade no futuro. Mesmo após a captura ou execução dos principais oficiais e membros do exército de Hussein, milícias e insurgentes continuaram a atormentar o país e usando os bombardeiros excessivos contra cidades iraquianas como propaganda para recrutamento e aumento de moral de suas forças. Além disso, a opinião do povo iraquiano em relação aos americanos era extremamente negativa, com Saddam Hussein sendo visto como o líder legítimo do Iraque por muitos, e com a ideia de uma democracia sendo estranha à maioria do povo. Saddam Hussein buscava vencer o conflito estudando o sucesso dos norte-vietnamitas durante a Guerra do Vietnã, usando de guerra de atrito para atrasar os avanços americanos, causando altas baixas e esperando que a opinião popular do povo americano se voltasse contra a invasão, e que eventualmente as forças da coalizão seriam forçadas a se retirarem. Contudo, a falta de organização do exército, a paranoia excessiva de Saddam Hussein e o fato do Iraque não ser um país grande o suficiente ou ter um terreno defensivo o suficiente para ser capaz de persistir em um conflito prolongado. Todos esses fatores condenaram o Iraque antes mesmo da guerra se iniciar. A nova República do Iraque, por mais que possua um governo favorável aos Estados Unidos e supostamente democrático, se encontra em um estado pior do que aquele antes de Hussein ser deposto em certos aspectos. Saddam Hussein era um ditador cruel. Ele e seus filhos abusavam de seu poder simplesmente por poderem, e não há dúvida sequer de que o mundo é um lugar melhor sem a sua presença. Mas seu regime era familiar ao povo iraquiano, e seu punho de ferro prevenia que grupos terroristas tomassem as ruas de Bagdá. O suposto benefício que os Estados Unidos teriam com o regime iraquiano favorável a eles foi completamente desfeito pela ação de terroristas que dificultam ou impedem o comércio em certas regiões. E a ideia de uma democracia como um sistema infalível para todos os povos rapidamente desaparece. A Guerra do Iraque foi um desastre, pois a instauração de qualquer regime estranho a um povo, seja ele qual seja, sempre resultará em revoltas, instabilidade e confusão dentro do país. A democracia só funciona em países como Estados Unidos ou Canadá, pois o sistema é um complemento ao país, sua cultura e sua história. E mesmo assim conseguimos ver que o sistema tem as suas falhas. Uma monarquia constitucional de welfare state aos moldes escandinavos nunca funcionaria nos Estados Unidos, não apenas pois o país não possui um histórico monárquico, e sua cultura também é completamente hostil à ideia de impostos, mesmo que seja para um suposto bem coletivo. Da mesma maneira, o povo iraquiano nunca foi democrático, e sempre foi governado por monarcas ou ditadores. E como o sistema de governo varia conforme a cultura de um povo, seria necessário uma enorme mudança e revolução cultural naquele país para que uma democracia liberal pudesse existir,
como foi o que aconteceu no Japão, que foi praticamente colonizado pelos Estados Unidos após o fim da Segunda Guerra Mundial, com gerações de jovens japoneses sendo doutrinados a amarem a democracia e serem contra a monarquia militarista que veio antes. Isso significa que não existem sistemas de governos melhores que outros e que tudo é uma questão de perspectiva ou de cultura? Não. Existem sistemas melhores que outros, da mesma maneira que existem culturas melhores que outras. E a nova República Iraquiana possui um sistema de governo melhor do que a ditadura baafista. Mas para que um sistema seja alterado de uma forma efetiva e que não gere o mesmo tipo de crise e terrorismo vivenciado pelo povo iraquiano, a cultura deve ser alterada correspondentemente. Os Estados Unidos, cegados pela ideia utópica de um sistema de governo universal e de um governo fantoche em uma das regiões mais importantes do mundo, ignoraram isso e condenaram um país à completa anarquia. E é por isso que a guerra do Iraque foi um desastre.